Graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Pontes, sou pastor presbiteriano e quero te convidar a fazer uma viagem maravilhosa comigo. Eu quero te convidar a estudar comigo, a se aprofundar no estudo da palavra, a carta que Paulo escreve à igreja em Filipenses, aos cristãos da cidade de Filipe. Eu quero te falar e explicar para você alguns dos motivos que me levaram a fazer e preparar esse estudo. Não foi nada proposital, não foi, porque antes de termos e vivenciarmos um momento histórico que nós estamos vivendo no nosso país, eu já tinha anunciado que nós estaríamos, ao encerrar o estudo na carta aos Gálatas, que foi o estudo que fizemos na igreja, estaremos iniciando esse estudo na carta de Paulo aos Filipenses. Por que digo que não havia nada combinado, havia nada planejado por causa das circunstâncias? Nós estamos iniciando o mês de abril, último dia do mês de março de 2020. Estamos vivendo um momento atípico em nossa nação, em nosso país, no mundo. O mundo foi pego de surpresa com um vírus e esse vírus tomou tamanha proporção que veio a ser chamado e é chamado de pandemia, o coronavírus. O Brasil, ele teve e está vivendo o momento mais crucial dessa pandemia. Nós não podemos e não devemos sair dos nossos lares. Se possível for, nós devemos permanecer em nossas casas. Nós estamos privados de estar próximos a muitos que amamos. Os nossos cultos no templo tiveram que parar. Os nossos cultos nos lares, em que a igreja como comunidade de fé se reúne nas casas, também nós não podemos fazê-lo. Em breve retornaremos, é claro, é um momento em que estamos vivendo. Mas como eu tenho dito, esse momento em que nós estamos vivendo é um momento especial para a vida da igreja. Porque é um momento em que nós podemos, diante da catástrofe, olhar para dentro de nós e dizer que nós temos confiança absoluta no Senhor. E eu espero que você que está começando a assistir esse vídeo esteja incluído nesse grupo que confia no Senhor que é soberano. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa família, Senhor do país, Senhor do mundo. Nós sabemos que passaremos por dias difíceis. Esperamos de todo o nosso coração que nós não venhamos a ser acometidos por essa enfermidade, nem ninguém que nós amamos. Mas uma coisa, querido irmão e querida irmã, precisamos guardar nos nossos corações. Mesmo que a adversidade, mesmo que a tempestade, mesmo que algo nos aconteça ou aconteça a alguém que nós amamos, nós devemos ainda assim viver para a glória de Deus. Porque a nossa realidade aqui, enquanto estivermos aqui, é uma realidade incompleta. A nossa realidade completa será o dia que Jesus retornará, aquele grande dia em que estaremos novamente reunidos com o Senhor. E tudo será feito novo. Nós esperamos esses dias, porque se nós não acreditamos nisso, como diz o apóstolo Paulo, seremos os mais miseráveis de todos os homens. E com a esperança de que nosso coração se consolida no Senhor, temos a oportunidade de, enquanto estamos privados de muitas coisas, de muitas presenças de pessoas que amamos, nós temos a oportunidade de estar junto com a nossa família. Nós temos tantas dificuldades, né? Vivemos o tempo da falta de tempo.
mas agora somos forçados e temos que ter tempo para a nossa família. E com esse tempo podemos criar vínculos, podemos nos aproximar, podemos conhecer mais os filhos, as esposas, os esposos. Podemos ter momentos em que a palavra de Deus será em conjunto ministrada. É oportunidade para lermos mais da palavra, para estudarmos mais a palavra, para nos aprofundarmos na palavra. Você tem lido a palavra diariamente? Você tem dedicado um tempo a ler as Escrituras? Deus está te dando esta oportunidade. E eu sei que diante dessa oportunidade, se você agarrar essa oportunidade de ler a palavra, você vai ser fortalecido. Temos a oportunidade também de orar e continuar a orar. Orar em nossas casas, orar com a nossa família, orar com aquele ou com aquela que nós amamos. Orar sem cessar. E diante desta oportunidade que Deus está nos dando, de buscar a palavra, de buscar ao Senhor, de buscar ter uma vida íntima e pessoal com o Senhor, de resgatar o culto doméstico, eu quero aproveitar esse momento para traçar e tratar com vocês de uma carta que nesse momento é tão relevante para a nossa vida espiritual. Por que eu digo que esta carta ela tem tamanha relevância? Simplesmente porque esta carta, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é considerada pela grande maioria dos teólogos como a carta da alegria. Sim, a carta da alegria. Em nenhum outro momento, em nenhuma outra carta das cartas que Paulo escreveu, e eu não sei se você sabe, o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas que foram consideradas inspiradas. Dessas 13 cartas, 9 dessas cartas foram endereçadas à igreja. E então as outras cartas, as 4 cartas restantes, foram endereçadas a irmãos, a amigos de forma particular. Dessas 13 cartas que Paulo escreveu, apenas a carta que ele escreve à igreja em Filipe, ela tem a quantidade de palavras que se referem a estar alegre, a estar feliz, a estar contente. Paulo ele vai se apropriar do termo alegria nos 104 versículos desse livro maravilhoso 16 vezes. Número superior, muito superior às vezes que ele cita a palavra alegria e o que se deriva dessa palavra, desse termo alegria. Então esta carta é de fato, de verdade, uma carta que nós podemos, ao ler, ao meditar nela, refletirmos sobre a verdadeira alegria. A alegria na tempestade, a alegria no dia da adversidade, a alegria em meio ao deserto, a alegria em meio à tempestade que nos assola, a alegria mesmo dentro de uma caverna, a alegria na fornalha ardente, a alegria no caminho, a alegria no luto, na doença. Como podemos manter o nosso coração, mesmo que tudo caia, o mundo caia ao nosso derredor, como nós podemos manter o nosso coração firme, em paz, com certezas, com a verdadeira alegria, que como a palavra mesmo diz, a alegria da salvação. Como nós podemos nos manter firmes diante de tudo quanto nós estamos vivendo? Como nós não vamos nos desesperar como muitos estão? Como? Essa carta nos revela esse segredo. O segredo que é para aqueles que não nasceram de novo.
Porque para você que nasceu de novo, para mim que nasci de novo, o segredo foi revelado. E a forma, a maneira, o meio pelo qual nós podemos viver uma vida feliz e contente é estar alicerçado na rocha que é Jesus. É interessante que a Bíblia fala em vários momentos que o Senhor é o rochedo da nossa salvação, que Ele é o nosso castelo forte, Ele é o nosso ajudador. Isso é verdade. Jesus, quando está encerrando o Sermão do Monte, registrado lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus dedica um momento, talvez a conclusão daquilo que ele estava falando, porque uma grande multidão o cerca, e essa multidão quer saber a respeito de princípios sobre eternidade, sobre vida, sobre comportamento, sobre moral, e essas pessoas ouvem um sermão de Jesus. E depois de falar sobre princípios que norteariam a vida dos seus ouvintes, Jesus conclui a sua fala fazendo uma comparação. Ele compara o homem, o ser humano, a dois construtores. Ele divide a humanidade em duas partes e se refere a essas duas partes como dois homens que estão construindo uma moradia, construindo uma casa. Ele então diz que o segundo construtor construiu a sua casa, a sua residência, num solo insólido, num solo imperfeito, num solo que poderia ser um pântano, poderia ser um lugar que é pedregoso, mas não sólido. Mas ele diz que esse construtor, ele construiu a sua casa sobre areia. Significa então que aquele construtor foi imprudente, porque ninguém em sã consciência vai pensar em construir a sua casa depois de comprar e ter a oportunidade de escolher um terreno, de comprar um terreno. E ninguém vai comprar um terreno em sã consciência num lugar que não seja um bom lugar. Aquele homem imprudente porque construiu a sua casa na areia, e então veio a chuva, a tempestade, e então essa casa ruiu, e foi grande a destruição nessa casa. Acabou-se a casa. Esse primeiro construtor é aquele que é imprudente, que constrói a sua vida, constrói a sua família, constrói a sua vida, toda ela baseada em um terreno que não é confiável. E nós precisamos tomar cuidado, porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Quando confiamos em nós mesmos, na nossa capacidade, ou confiamos de forma cega em outro, num governo, numa pessoa, nós estamos fadados a ter os nossos sonhos desmoronados. Mas há o segundo construtor, que na verdade é o primeiro construtor. Esse construtor, ele constrói a sua casa sobre um terreno sólido. Ele avalia esse terreno. Ele conhece esse terreno. Esse terreno é um terreno que ele não vai ruir. O terreno aqui é a rocha. Era comum se construir casas na rocha naquela época, no período de Jesus. E então ele diz que aquele homem que construiu a casa sobre a rocha, da mesma forma que veio as intempéries da vida, as tempestades, as chuvas, os rios que se avolumaram, vieram sobre esta casa, mas apesar de toda a força desses fenômenos, das adversidades, a casa não ruiu e não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela foi construída
num terreno sólido na rocha. Jesus, então, ele está dizendo que aquelas pessoas que estavam ouvindo a sua voz, que ouviram os seus ensinamentos, eles tinham duas opções. Diante do que eles ouviram, era dar ouvido e atender, e compreender, e praticar tudo aquilo que era virtude, que era virtuoso naquilo que Jesus falou, ou simplesmente não dar atenção à voz do Mestre. Aqueles que não dessem atenção, certamente teriam a sua vida dilacerada, a sua família desfeita. Mas aquele que dá ouvido à voz do Senhor tem uma vida abundante, uma vida feliz. É isso que Paulo está ensinando para nós, queridos e queridas, que para que nós tenhamos uma vida não livres da adversidade, não livres de passar por dias maus. Não. Jesus não está dizendo isso. Pelo contrário, ele diz que no mundo vamos ter aflições. E os personagens que nós conhecemos, santos homens e santas mulheres, sofreram por amor a Cristo. É isso que Paulo diz a Timóteo. Aquele que deseja viver uma vida piedosa será perseguido. E Deus enxugará dos olhos de cada um daquele que chorou em seu nome. Enxugará dos olhos as lágrimas. Mas enquanto isso, é possível viver uma vida de paz, de contentamento, de alegria, de esperança, de vida nesse mundo que jaz no maligno. E como? Colocando Jesus à frente, colocando Jesus como centro da nossa vida. É isso que Jesus diz. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele diz para você, diz para mim, que está diante de nós para restaurar a nossa alegria, para trazer paz ao nosso coração, para trazer esperança quando todos dizem que não há esperança. Quando Paulo escreve esta carta, Paulo vive um momento difícil na sua vida. Paulo está preso em Roma. Não porque havia feito alguma coisa que fosse passível de fato de punição, mas porque ele foi fiel. Porque ele pregou a palavra. E porque pregou a palavra, ele foi açoitado, foi preso, ele foi julgado sem algum mérito, ele foi esquecido, tratado de forma cruel. Por amor a Cristo, ele foi preso em Roma. Mas mesmo preso naquele lugar, mesmo impedido de estar com quem ele amava, Paulo ainda foi frutífero. Paulo ainda pôde ensinar a palavra de Deus para os seus ouvintes. Longe, é claro. Longe como estamos uns dos outros. Mas nós podemos ainda ser frutíferos. Nós podemos ser bênção. Nós podemos ser fonte de bênção para aqueles que estão em desespero. Paulo estava preso fisicamente, mas livre em Cristo Jesus. Paulo, quando escreve essa carta, sim, ele estava preso em Roma. Mas essa não foi a única carta que Paulo escreveu.
Paulo escreveu várias cartas, mas 13 dessas cartas foram consideradas inspiradas. Das 13 cartas que Paulo escreve, 9 delas são endereçadas à igreja do Senhor. 4 delas são endereçadas aos seus amigos íntimos, amigos próximos. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas 4 cartas foram escritas para pessoas em específicas. As outras 9 cartas foram escritas para a igreja. E dessas 13 cartas, Paulo escreveu 4 delas quando estava preso. Quando ele estava preso em Roma. Como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Ele ali preso, ele escreve à igreja, às igrejas, e escreve a um amigo. São 4 as cartas. Efésios, ele escreve aos cristãos da cidade de Éfeso, ele escreve aos cristãos da cidade de Colossos, e ele escreve também ao seu amigo Filemão. E esta carta, a carta aos Filipenses. Sobre quem são eles, quando Paulo os encontrou, nós vamos falar sobre isso numa próxima lição. Mas eu quero, então, depois de fazer essa introdução, depois de afirmar para você, dizer para você que é importante você caminhar e seguir comigo nesse projeto, nesse santo projeto de conhecer essa carta, de conhecer cada um dos versículos dessa carta, porque os estudos serão todos eles de uma forma expositiva. Estarei trabalhando verso por verso. Como disse a você, são 104 versículos. E eu espero que esses 104 versículos que estudaremos, não sei o tempo que levaremos, mas não tenho pressa. E eu acredito que você também não tenha pressa. Mas o meu desejo é que ao final desse estudo, você esteja ainda mais forte. Porque a palavra de Deus, ela traz ao nosso coração a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o teu coração e que juntos, nesta caminhada, sigamos com fé a Jesus Cristo. Fique na paz.